na Virtual. Muito mais que conexão, uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias traz a informação. Virtual News. 9h mais 40. Um bom dia para você que se encontra em www.radiovirtual.com.br. Manhã de quarta-feira, dia 31 de agosto de 2022. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial a você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Para quem nasceu no dia 30, parabéns, tudo de bom, feliz aniversário, Deus abençoando a sua vida sempre. Quarta-feira, estamos começando aqui uma quarta-feira ensolarada, o frio ainda insistente, né? Porém já não tão forte como os dias anteriores aí, né? Vamos estar falando hoje um pouquinho sobre essa questão da temperatura, que está mais amena, mas embora que nós estamos aí no período de inverno ainda, né? No período de inverno, então há sempre essa preocupação. E com o frio intenso, moradores de rua, as pessoas que passam por necessidade, acabam tendo uma condição ainda mais desfavorável, né? Então, calor humano sempre. 9h41, bom dia Maria Clara, bom dia Heitor Sansduro Neto. Bom dia, Clara, e bom dia, ouvintes da Rádio Virtual. Bom, nós estamos aqui, é interessante essa questão, em frente ao estúdio, o pessoal utiliza muito o estacionamento ali na via pública, né? E alguém esqueceu o vidro do carro aberto e tem um alarme disparando o tempo todo. E chama atenção para essa questão, né, de observação, que embora o carro esteja, o alarme esteja acionado, mas o vidro do carro está aberto. Então, isso não vai impedir. Proteção zero. Proteção zero, né? Então, e aí a gente chama aquela atenção, de repente, uma condição de agentes, de algumas pessoas, guardadores de veículo, toda essa, observar uma forma de repente, ampliar esse hall de segurança, né? Esse hall de acompanhamento. Bom, de repente, com certeza, quando o proprietário voltar, vai se assustar, né? Vai se assustar e fatalmente a bateria vai arrear. Vai arrear e se não tiver algum pertence dentro do carro e alguma coisa nesse sentido. Ah, sim, também, então, verdade. Então, fica sujeito. Então fica a sugestão, né? Fica a sugestão. Heitor, muito frio, São Paulo ontem, como é que estava? São Paulo essa semana, como é que foi? Segunda-feira estava ali no centro, estava a temperatura quase 4 graus. Então estava 10 graus, mas a sensação térmica era de 4 graus. 4 graus. E uma garoazinha, né? Ontem já deu uma melhorada. Mas o frio intenso, então. Não, o frio intenso. Até vou te falar, Marcinho, eu achei bem interessante o que em São Paulo faz, né? Eles abrem o metrô, principalmente ali na São Bento, né? Na Dom Pedro, eles abrem o metrô e oferecem das 8 até as, se não me falha a memória, até as 18, até as 8 horas da manhã, né? Das 8 horas da manhã, eles oferecem um abrigo. Então, tem setores separados assim para famílias, né? Para homens e só para mulheres, né? Então, é um jeito de proteção. Rua, né? Isso, pessoal de rua. Dá um café da manhã e a pessoa fica ali bem mais aquecida, porque realmente na rua é impressionante o frio. Sensação térmica, imagina de madrugada, como isso, é que não fica deve isso. chegar quase zero. Então, realmente é preocupante. Está aí uma ação, né? Uma ação que está ali, o metrô abre, acolhe as pessoas. Então, é verdade, louvável. Bacana isso, muito bom, parabéns. Vamos às manchetes desta manhã de quarta-feira. Principais notícias desse dia 31 de agosto de 2022. Morre aos 91 anos Mikhail Gorbachev. Gorbachev foi o último presidente da então União Soviética. O governo federal tem até esta quarta-feira para enviar ao Congresso proposta do orçamento de 2023. TSE proíbe porte de armas em locais de votação. A proibição vale por 3 dias, sendo 2 dias antes do pleito e 1 dia depois. Após reclamação de consumidores, Procon notifica a empresa 123 Milhas.
Câmara aprova a criação de loterias para a saúde e turismo. Empresas poderão usufruir da concessão. E um bom exemplo, motorista de aplicativo devolve bolsa de passageiro que continha R$4.000. Essa boa ação aconteceu na cidade de Praia Grande. E Estados Unidos registram primeira morte relacionada com a varíola dos macacos. Heitor, Gorbachev, né? 91 anos, o homem que deu um novo destino a toda aquela área enorme que a gente chamava de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Né? Com a criação da perestroika, né? A cortina de ferro. Né? Ele conseguiu derrubar essa cortina, né? Essa cortina de ferro e abriu. E abriu, até que permitiu a unificação das próprias Alemanhas, né? Tanto a Alemanha Ocidental como a Alemanha Oriental. Né? O Muro de Berlim veio abaixo. A imagem acabou praticamente com a Guerra Fria, assim, em aspas, né? Porque independente ainda existe até hoje o poderio tanto dos Estados Unidos como da União da Rússia, né? Não mais União, mas Rússia. E foi uma pessoa assim que tentou trazer o comércio, né? Abrir as portas da União Soviética. Né? O que acabou permitindo também que alguns países como Lituânia e mais deles, Azerbaijão, acho que o nome Azerbaijão, então, buscando acabando Geórgia, fosse acabando se tornando países mesmos, buscando a sua independência da União das Repúblicas. Isso o que era uma grande república, eram vários países unificados ali na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Eu lembro que a gente falava muito, né, na cortina de ferro, a Muro de Berlim, né? As Alemanhas divididas pós-guerra, né? A divisão da Alemanha, Berlim pós-guerra, Alemanha Ocidental, Alemanha Oriental, tudo isso em função da Segunda Guerra Mundial. E quem criticou muito essa abertura foi o atual presidente, né? O Putin. O Putin, né? Não tinha interesse. Até hoje ele fala que a maior desgraça da Rússia, né? Foi o encerramento da União Soviética. Da União Soviética, que era um grupo, né, muito forte. Isso, era, lógico. E essa disputa da Guerra Fria, ela se tornou em tudo, né? Na área, nos esportes principalmente. Né? Sim. Nos esportes, que é aquele conflito muito grande, a guerra acabou ao final da Segunda Guerra Mundial, começou então aquela questão da supremacia. Esses aí seriam os acessórios, né? Porque o principal mesmo é os armamentos, né? Sim. Quem teria mais poder, quem teria mais bomba atômica. Cuba próximo, Estados Unidos. Também a União Soviética conseguiu Cuba, né? Conseguiu que o apoio da Rússia para colocar os mísseis, né? Então, tem uma série. Mas o fundamental mesmo era o poderio bélico, né? Parte de esportes, essas coisas, seria um acessório de provocação. Mais para dizer que quem está melhor, quem seria o ser humano mais bem preparado. Perfeito. E agora nós estamos vivendo aí essa questão da guerra da Ucrânia, a União Soviética e a Ucrânia. Que está difícil de terminar, viu? Já passou de 6 meses, né? Já. Para quem imaginava que pelo menos em um mês, o máximo 2 meses, o mundo se acostuma com a guerra entre... Puxa, Márcio, agora você falou uma pura verdade, viu? No começo a gente escutava, não, aconteceu isso, atacou. Hoje é o hábito, né? Você falou a verdade, né? Parece que é uma coisa corriqueira que acontece lá. Não, está acontecendo uma guerra. Não, está acontecendo isso, não sei o quê, mas é verdade. Não, é uma guerra, viu? É a guerra lá. Posta-se menos a respeito, menos solidariedade. É verdade. A preocupação acaba se tornando algo comum, né? É isso mesmo. É comum. É indiferente. É isso aí. Então fica... Infelizmente. Bom, e teve essa questão desse motorista de aplicativo, né? Que acabou o passageiro esquecendo a bolsa e ele acabou levando para o passageiro. Na bolsa continha R$4.000, que era um casal de idosos, no qual eles estavam utilizar no pagamento para a reforma de uma Kombi que eles usam como meio de sobrevivência. Como para sobrevivência. Olha que bacana, né? Então... É verdade, mas eu falo para você, Márcio, sempre digo, o brasileiro é um povo impressionante. É um pessoal guerrido, é confiável e honesto. O brasileiro é honesto, sim. Infelizmente, meia dúzia não o faz, né?
Mas assim, a gente que nem você escuta isso como matéria principal, mas isso é uma obrigação do ser humano. Do ser humano, né? Né? E a gente coloca isso em alta realmente para que as pessoas percebam um exemplo. Não, Poderia mas ser, tem poderia muitas. ser diferente. Tem, Tá lá a tem, bolsa, tem. não lembro de quem é, o que aconteceu. Não, opa, peraí, vou lá Até atrás mesmo, disso. não, é verdade, até mesmo um ato de solidariedade, assim, às vezes a pessoa toca uma fome, que nem às vezes em São Paulo, aqui em Santos, até em Cubatão também, a gente escuta, falou, eu não quero dinheiro, eu só queria um lanche, queria um sanduíche, queria um queria café. matar a fome, né? É para matar a fome mesmo. Tinha um caso, depois eu conto, de um rapaz que ele era muito específico, ele era super. E ele falava, Márcio, tem um dinheirinho aí? Eu falei, para que você quer? Eu falei, não, eu não quero para comprar pão, eu não quero para comprar remédio, eu não quero para comprar leite, eu quero para tomar minha cachaça do dia. Você pode? Eu falei, não, tudo bem, sendo sincero, é para tomar cachaça, não é para comprar pão, nada disso. Vamos à próxima matéria desta manhã. Ah, sim, né? E o governo federal tem até hoje para mandar a lei, o orçamento, né? Então vai complicar. Senado autoriza estados e municípios a contrair empréstimos. Na última terça-feira, o Senado autorizou estados e municípios a contrair empréstimos externos. O Paraná foi autorizado a contratar um crédito de 130 milhões de dólares junto ao Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, BID. Os recursos são destinados ao financiamento parcial do projeto de inovação e modernização da gestão pública no Paraná, o programa Paraná Eficiente. O estado do Pará foi autorizado a pegar empréstimo externo no valor de 100 milhões de dólares, também com o BID. Os recursos se destinam ao financiamento parcial do projeto de desenvolvimento de saneamento do Pará, a Prodesan Pará. O Amazonas também teve autorização para fazer um empréstimo no valor de 80 milhões de dólares, também junto ao BID. Os recursos se destinam ao financiamento parcial do Programa Social e Ambiental de Manaus e Interior. O estado do Ceará foi autorizado a fazer um empréstimo externo no valor de 31 milhões junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, e os recursos se destinam ao financiamento parcial do Programa de Transformação Digital do Governo do Estado do Ceará, o Programa Ceará Mais Digital. O estado do Ceará atualmente não tem dívidas com a União. Ao estado do Ceará também foi dada autorização para pegar empréstimo externo no valor de 60 milhões de reais com a Corporação Andina de Fomento, a CAF. Os recursos se destinam ao financiamento parcial do programa de saneamento das localidades litorâneas do Ceará, o ProSatur. Em relação aos municípios, Itapipoca, no Ceará, foi autorizada a contrair um empréstimo no valor de 50 milhões junto à Cooperativa Andina de Fomento. Os recursos se destinam ao financiamento parcial do Programa de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Socioambiental de Itapipoca, Prodesa. Dourado, Mato Grosso do Sul, foi autorizada a pegar empréstimo externo no valor de 40 milhões de reais junto ao Fundo de Financiamento para o Desenvolvimento da Bacia do Plata, o FOPLATA. Os recursos se destinam ao Programa de Desenvolvimento de Dourados, envolve Dourados. E Blumenau, em Santa Catarina, pode contratar empréstimo externo de 50 milhões com garantia da União, junto ao Fundo de Financiamento para o Desenvolvimento da Bacia do Plata, o FOMPLATA. Está aí as autorizações dos municípios que vão poder se endividar junto ao BID e outras organizações para desenvolver os recursos nos estados, né? Chama muita atenção esse momento. Nós estamos aí no final de mandato de muitos governadores, né? Muitos governadores aí no final de mandato. Os municípios não, Itapipoca, Dourados, né? E Blumenau permanecem aí, os prefeitos permanecem. Mas alguns estados, a maioria dos estados estão concorrendo agora sair nas eleições para o governo do estado, né? Então, há muita atenção nesse momento. O Senado tem que autorizar esses empréstimos, não é feito sem autorização do Senado. E agora, então, está aí. Ao todo, devem ser mais de 500 milhões de dólares que podem ser contraídos em dívidas, né? É o que eu percebo aí, que prefeituras, né, que pegando empréstimo quase que... No valor de alguns estados. De um estado, né? Tudo bem, o valor que está sendo solicitado é para a infraestrutura, né? Mas não vai acabar endividando mais, não, Márcio? Então, e aí algumas parcelamentos são em torno de 25 anos de pagamento, né? Então,
é algo que se preocupa, né? E qual é a condição do Estado, da Prefeitura para se endividar, do Estado para se endividar, né? Alguns recursos a gente sabe que tem a definição da União e outros acabam sendo necessário que os Estados possam estar buscando essas parcerias. Mas qualquer empréstimo, alguém deve estar dando uma garantia, Márcio. Alguém tem que garantir, né? Não é humanamente possível. Eu estava vendo ali que Blumenau, né? Que Blumenau tem a garantia da União. Da União, né? E acho que o Ceará não tem dívida com a União, mas o Amazonas está buscando, né? Me chamou a atenção o Ceará essa condição dos empréstimos que chegam a monta de quase 100 milhões de reais. Então, é a possibilidade de se pegar o dinheiro emprestado, né? Se não pegar até o final do ano, a próxima gestão que vai decidir se pega ou não, né? Tem esse projeto aí para desenvolver. Bom, e uma coisa é pegar o dinheiro, a segunda coisa é a aplicação dele e a terceira é o pagamento, né? O empréstimo é derivado para alguma coisa, né? Então tem que ser utilizado naquilo. Para digitalizar o Estado, para informatizar Ceará, o Estado, né, para fazer toda essa situação, quer dizer, é fomento, é saneamento, é desenvolvimento. Então... Agora, Márcio, eu também vou te falar, viu? Aí está constando aí valores que podem ser solicitados, mas aquela parte contrária que vai dar o dinheiro, também vai. Não sei se vai chegar em todos esses valores como estão, lógico, não. Pode ter uma estimativa aí, de repente a realidade é outra. Ninguém, né? assim, não é porque é Estado, União, mas ninguém empresta dinheiro sabendo se vai receber ou não. Vamos falar em vai receber, me lembrou a questão do Ministério Público em relação a 1, 2, 3 milhas, é porque não foram emitidos alguns bilhetes que foram comprados na internet, toda a situação que tem a ver com o consumidor, né? Lógico, mas essa empresa 1, 2, 3 milhas, quando ela foi criada, o propósito dela é excelente. Mas ali são falhas que acontecem na empresa, né? Que nem você falou, emissão de bilhetes com destinos diferentes. Às vezes a pessoa comprou, chega no bilhete, o voo foi cancelado. E hoje o próprio Código do Consumidor ele fala que o fornecedor, né? Ele vai responder. Independente que nem ele chega e pega e faz uma venda de um bilhete. Aí para o comprador, não é para o consumidor. Aí o que acontece? Chega lá, o voo foi cancelado e tal. Ela responde a mesma coisa. Porque a pessoa que comprou, ela comprou com a garantia de que daquele percurso e aquele horário tem que ser cumprido. Digamos que muitas pessoas utilizam, não é só turismo, né? O voo muitas vezes a sua grande maioria durante a semana é a questão de trabalho. Não tenha dúvida. Então digamos que eu tenho um compromisso em tal horário, em tal cidade, e eu, comprei o voo, marquei o voo para poder ter acesso àquele horário, àquele compromisso. Quando há essa falha, além da minha hospedagem, se eu não estiver na minha cidade onde eu resido, tem toda uma situação que envolve o prejuízo que eu possa vir a ter. Lógico que sim, que a gente chama de lucros cessantes, né? Lógico que tem. São os derivados do prejuízo que aquela empresa lhe causou pelo atraso. Agora, se ela me informa com antecedência, se é algo que acontece, ela consegue ter uma previsão e informar, ainda há uma possibilidade. Mas no caso, eu chego lá no guichê, cadê meu voo? Isso já aconteceu bastante. Cadê meu voo? Não tem voo cancelado, mudou, mas mudou como? Não li esse memorando, né? Não me falaram a respeito disso. Então cabe a essa situação. Cabe. Toda vez que o consumidor se sentir prejudicado, lógico que cabe, não tenha dúvida. Isso, agora eu vou fazer aqui uma alusão. As primeiras reclamações vão junto ao PROCON, que é o procedimento administrativo, né? Que até eu acho que é o correto mesmo, né? Que toda vez que você vai demandar contra alguma empresa, primeiro esgote-se todos os meios suasórios administrativamente. Ou seja, aquela parte amigável. Se você não tiver a resposta, você entra judicialmente. Aí vai judicialmente. Vale aqui um questionamento. Porque tem muitas, estão querendo te cortar, já cortando. Às vezes tem até muitas empresas que na hora de contestar, falam, puxa, aconteceu o fato, mas nem me procurou para conversar da possibilidade de se fazer, já foi entrando. Com uma ação de indenização pelos prejuízos, né, dando material e dano moral. E às vezes eles vão até alegando que até o fato do dano material, ele é viável, tudo bem, mas o moral não, porque ele nem me procurou, talvez eu tivesse resolvido, então eu sempre falo, procura primeiro o setor administrativo, entre em contato com a empresa, não teve, procura o PROCON não resolveu, que o PROCON ele não resolve, ele só vai mediar, né? Aquela situação. Agora, uma comunicação mais rápida. Isso, tentando uma composição, né? Mas se não conseguir, aí sim entrar judicialmente. Outra coisa, Heitor, a gente está falando nessa questão
de horário e tudo mais, estou lembrando aqui, o transporte público, ele tem horários definidos. Também, lógico. Então, se você... A regra é para todos, né, Se Márcio? você está no ponto de ônibus, o ônibus não está passando, está no horário marcado, não está passando, opa, isso aí é passível também de uma reclamação. Só que existe uma lei, acho que no município de Cubatão, os horários das partidas dos ônibus, das chegadas, do horário naquele trecho. Isso tem que ser respeitado. Até porque o consumidor vai olhar e falar, opa, o ônibus era para ter passado faz 20 minutos. O que está acontecendo? Então o direito É questão de informação, né? A informação e da informação você observa se você pode ter direito de reclamação. Mas o parâmetro que você deu não está errado não, Márcio. É bem por aí mesmo, né? Vamos à próxima matéria. Saindo dos estados que podem se endividar, vamos à próxima matéria. Dia do Nutricionista, dia 31. Parabéns, né? Parabéns ao nutricionista. Parabéns. Dia 31 de agosto é comemorado o Dia do Nutricionista. A data faz referência à criação da Associação Brasileira dos Nutricionistas, a ABN, em 1949. Segundo dados do Conselho Federal dos Nutricionistas, o Brasil possui mais de 158 mil profissionais desta área, com perfil predominante formado por mulheres, 94,1%. Jovens entre 25 e 44 anos somam 80,9%. A área da nutrição está em expansão já há algum tempo. Para se ter uma ideia, no ano de 2000 eram pouco mais de 28 mil profissionais do país. E de lá para cá, o número só tem crescido. Novos hábitos dos brasileiros mais saudáveis têm contribuído para que o mercado de trabalho se expanda e a orientação nutricional de qualidade seja valorizada. Opina aí a coordenadora do curso de nutrição da Universidade Anhanguera, a Patrícia de Moraes Pontilho. A nutricionista elenca os principais campos de trabalho que o mercado oferece atualmente: nutrição clínica, nutrição hospitalar, nutrição esportiva, indústria alimentícia, saúde coletiva e alimentação coletiva. São uma das áreas dentro aí do que o nutricionista pode atuar. Parabéns para o nutricionista, olha só, a profissão cresceu muito, né? Parabéns aos nutricionistas, né? E quem pensa que os operadores dessa área, né? Como ela é abrangente, né, Márcio? Você vê, uma pessoa imaginar só controle de alimentação, não é só isso. Muita coisa. Varia em muitas coisas, é um leque de oportunidades, né? Um campo bem grande para a pessoa procurar Isso, porque de acordo com as suas atividades, uma forma de se alimentar, uma necessidade de mais de algo, né? Ela faz totalmente o balanço, né? Ela sabe. Espetacular. Não. E eu gostei desse fato de mais de 80%, né, serem mulheres atuando. Quer dizer, uma área em que as mulheres estão dominando e vem crescendo. Isso é muito bacana. Jovens, mulheres e jovens aí. Todas as áreas da mulher tem que ser atuante, Márcio. Isso aí chama a atenção, 80,9% é um índice espetacular. E a gente vê muitas profissionais espetaculares, de uma capacidade, de uma inteligência impressionante. Muito grande. Então eu fico muito satisfeito em ver esse grande número aí. Parabéns para as nutricionistas e os nutricionistas. Para todos, né? Para todos. Para todos. As nutricionistas. Vamos à próxima matéria desta manhã de quarta-feira, 10 horas mais 3 minutos, falando em direito do consumidor. Procon São Paulo notifica 4 operadores de telefonia para que expliquem sobre a oferta do serviço. O Procon notificou as empresas TIM, Oi Móvel, Telefonia Brasil, SA, que é a Vivo, e a Claro SA, solicitando explicações sobre a oferta de conectividade com tecnologia de quinta geração para redes móveis e banda larga, a 5G. As empresas deverão informar qual a linha de aparelhos compatíveis ao serviço 5G atualmente comercializados pela empresa e apresentar informativos disponibilizados aos consumidores para esclarecimento das mudanças implementadas no uso da nova tecnologia. Especificamente sobre a implementação da rede externa e de suporte aos atuais e novos consumidores para a utilização da tecnologia, o Procon quer saber se há necessidade de substituição de chip ou demais dispositivos para o uso do serviço, comprovando os valores eventualmente cobrados no ajustamento, como será a adequação dos planos vigentes para o atendimento a essa tecnologia, quais as principais diferenças entre a nova tecnologia e as anteriores,
explicando a qualidade, eficiência e segurança dos serviços amparados pela mencionada oferta de conectividade e qual a área de cobertura, velocidade, garantia do serviço e período de latência aplicados aos dispositivos conectados ao serviço 5G. O Procon São Paulo também questionou se o consumidor manterá sua conectividade e acesso aos serviços por frequência diversa, no caso de indisponibilidade do serviço 5G por localização do usuário ou causa diversa. Tá aí, as dúvidas do consumidor, o Procon tomou para si agora e está notificando as empresas para... Por exemplo, Heitor, você opera com 5G? Não. Mas você tem alguma dificuldade para operar com 5G ou nunca parou para pensar no 5G? Nunca parei para pensar. Qual a vantagem do 5G? Não se tem ideia. Não. É velocidade, é conectividade, é proximidade? Então, é isso que eu estou te falando. É por isso que eu te falo. O Procon, o que ele faz? Ele vai chamar essa empresa, bom, você está me colocando o 5G, mas o aparelho que eu tenho é compatível. O que eu vou abranger? Acho que a matéria ela foi bem resumida, né? Especificando e esclarecendo dos fatos, né? Então o que o Procon quer? Falou, vem aqui, tá? Você está colocando 5G. Aí a pessoa vai lá... Vai ter que trocar de aparelho? Vai ter que trocar de aparelho, tem que trocar os chips, como a matéria estava dizendo. Precisa saber se é compatível. Não, que nem aqui, essa última parte que falou da abrangência, né? Aonde que ela pega... Você precisa saber de tudo isso, não é dizer... Ele falou, agora temos 5G, tá bom. Mas às vezes a pessoa compra um aparelho, mas aquele aparelho é compatível com o 5G? Com o 5G? Eu pego uma oferta de aparelho, pego uma oferta de um aparelho na internet. Quando eu vou pegar, eu comprar o aparelho, não é 5G. E aí? O 2,4 MHz vai sumir? Né? As outras coberturas 4G, 3G vão sumir? Não, esse chamamento do Procon para que as empresas dêem esse esclarecimento, é salutar mesmo, porque, veja bem, eu, que nem você me perguntou, se eu tenho, não sei, acho que não sei. Porque o país, o Brasil, tem mais celulares do que habitantes. Quase, acho que se não me falha a memória, são quase 2 celulares por habitante. Por habitante, quer dizer, você imagina isso, né? Então você vem com uma tecnologia 5G, que é mais eficiente em algumas situações, tem um ganho de um lado, tem umas dificuldades de outro. E às vezes a pessoa não tem nem conhecimento. Imagina, eu tenho esse aparelho, agora vai ser 5G. Não, precisa ver se aquele aparelho é compatível ou se não é. Se não é, né? E nesses novos planos, lembrando que tem o desconto também do ICMS, isso, da telefonia. E também aí é interessante, né, Márcio? Porque tá falando de compra, né? A pessoa ser induzida a erro, olha lá, esse aparelho ele comporta 5G. Chega lá, não comporta coisa então, nenhuma. Então, deixa eu falar, para o 5G você tem que trocar de aparelho. Você recebe aquelas ligações, deve trocar de aparelho, mas você vai trocar de aparelho. Tem vista a aplicação do 5G, o aparelho que consta aqui. Aquela venda casada. Nos nossos dados, seria interessante. Não, você só paga uma diferença, paga uma diferença. Você está conectado ao mundo. Ao mundo, né? Essa coisa 5G. É aquilo que nós estamos habituados a escutar. E aí você vai pro rincão do Brasil e fica lá. Cadê o sinal? Não vai, sinal? É verdade. Cadê o sinal? Aí nesse caso, cadê o Chico? Como é que fica, né? Nesse caso, as coberturas. Bom, mas é muito bom, tá? O Procon já sinalizou há um tempo atrás referente à questão do ICMS. Isso. Perguntando para as empresas como operar nessa questão do ICMS, a redução e especificação no pagamento das faturas, né? Isso. E também quanto à questão do que vou até fazer um adendo aqui, a gente sempre fala a respeito disso, eu gosto de ressaltar isso. Existe o pós-pago e o pré-pago. O pós-pago é aquela conta que você usa e paga. Isso. Né? Então você usa e depois paga. O pré-pago é aquilo que você paga à vista. Isso. E nesse país o à vista é mais caro do que o pós. E eu, sinceridade, eu não entendo, porque na verdade quando você paga à vista, o risco da empresa tomar prejuízo é zero. Porque ela já recebeu. Ela está garantida, né? Já recebeu. E é o mais caro, o serviço mais caro. É verdade. Então o pré-pago nesse país é o contrário, né? Você recebe antes, mas... porque se você paga e usa, né? Paga e usa, paga para depois usar. O outro você usa e você paga, né? É que existe uma série de planos, né, Márcio? Aí você tem que ver categoria por categoria, porque tem aqueles de fidelidade, tem aqueles ilimitados, tem aqueles limitados. Assim, a gente também não pode chegar aqui e falar, esse aqui é esse aqui. Não, num plano você pega ali, às vezes, 5, 6, 7, 8 tipos de planos. Então, eu lembro que há um certo tempo atrás,
nós tínhamos uma questão de ofertas, né? Você tinha um plano numa empresa de telefonia, se ela lançasse uma oferta, automaticamente ela cobria você teria direito àquela oferta. Eu estou com um plano que pago X por mês. Ela lançou uma oferta no mesmo plano, um plano menor que eu pago menos, eu posso ter direito a acesso a esse plano. Hoje em dia não. Hoje em dia você tem que ficar observando ali o que você tem, o que você não tem. As ofertas tem não o negócio da carência, né? Da carência e tudo mais, tudo isso é colocado. E, embora a gente entenda toda essa questão, Heitor, da oferta de planos, mas pagamento à vista é pagamento à vista, né? Não tem a dúvida. Recebeu a empresa já, o que ela recebeu, e se houver algum tipo de falha, então, como é que ela vai compensar, né? Precisamos olhar com mais carinho essa questão do pré-pago e valorizar as pessoas que se utilizam do pré-pago, né? Essa coisa de, opa, peraí, é o dinheirinho que entra primeiro. Não tenho dúvida, mas são vários tipos de planos, né? Não é só igual transporte coletivo, né? Ninguém passa na catraca para pagar depois. Opa. Já pagou antes, né? Já comprou um cartão, já Antigamente pagou. era o contrário, né? Mas você entrava pela porta de trás, passava pelo cobrador e descia pela porta da frente. Hoje é invertido, você já entra pela parte... Está pagando já. Já entra, a catraca já está ali na porta. Já está ali na porta. Ou você com cartão, ou com dinheiro, já está pago ali. É à vista. Vamos à próxima matéria, então. Atenção por conta de olho nessa questão da telefonia. O Pátio de São Vicente. Isso aí são notícias que eu gosto de dar, viu? Pátio de São Vicente tem 100 vagas para atendente de lanchonete e auxiliar de cozinha. O posto de atendimento do Pátio da cidade de São Vicente oferta nesta quarta-feira 125 novas oportunidades de emprego em diferentes segmentos profissionais. O atendimento é sempre de segunda a sexta, das 9 às 17 horas, de forma presencial nas unidades da área insular, na Avenida Presidente Wilson, 1126, em Itararé, ou na unidade da área continental, na Avenida Ulisses Guimarães, 211, no Jardim Rio Branco. É necessário que o candidato leve RG, CPF, carteira de trabalho e comprovante de residência. Para quem quer mais agilidade, é possível acessar as vagas disponíveis pelo aplicativo Cine Fácil, em celulares com sistema Android, ou por meio do cadastro pelo portal do Ministério do Trabalho, o Emprega Brasil, por meio do link https://empregabrasil.mte.gov.br. São as vagas, vamos conferir as vagas agora. São 50 vagas para atendente de lanchonete. Os requisitos é ensino médio completo ou cursando, sem experiência em carteira de trabalho, não precisa ter experiência, residir em São Vicente, Santos, Praia Grande, Cubatão e Guarujá, preferencialmente para o primeiro emprego. Então, para você que não tem nenhum registro em carteira, primeiro emprego, aí é a possibilidade. Então, 50 vagas para atendente de lanchonete. 50 vagas para auxiliar de cozinha. Os requisitos são ensino médio completo ou cursando, sem experiência em carteira de trabalho, residir também em São Vicente, Santos, Praia Grande, Cubatão e Guarujá, preferencialmente também para o primeiro emprego. 20 vagas de atendentes de lojas, requisito ensino médio fundamental completo, sem experiência em carteira de trabalho. Para essas vagas é necessário residir em São Vicente. Uma vaga para auxiliar de serviços de importação e exportação. Os requisitos são ensino superior completo ou cursando, residir em São Vicente, Santos, Praia Grande, Cubatão e Guarujá, inglês intermediário com experiência em carteira de trabalho. Para essa vaga, então, é necessário experiência em carteira de trabalho. 2 vagas para fiscal de loja. Os requisitos são ensino médio completo, residir em São Vicente, Santos ou Cubatão, com experiência em carteira de trabalho. Para 2 vagas para fiscal de loja, então, é necessário experiência em carteira de trabalho. 1 vaga para jardineiro. Os requisitos são ensino médio, residir em São Vicente, Santos, Praia Grande ou Cubatão, com experiência em carteira de trabalho. Para jardineiro, é necessário experiência comprovada em carteira de trabalho. 1 vaga para soldador. Os requisitos são ensino médio completo, residir em São Vicente ou Santos, com experiência em solda MIG, com experiência em carteira de trabalho. São os requisitos aí, então, para essas vagas que estão disponíveis a partir de hoje no PAT em São Vicente. Heitor. Não, mas pessoal, eu não vi se aí tem algum percentual, né, para
para portadores de deficiência, eu não vi nada. Ou será que é por causa do cargo? Mas assim, mais uma vez é bem salutar, né? Sabendo que a Baixada Santista está trazendo para o mercado várias vagas e isso aí vai gerar o comércio, né? Porque sem trabalho nada gira, né? Mas está mais uma vez de parabéns. Parabéns aí também para São Vicente, para toda a Baixada Santista que nos proporciona trazer a... Bem, Heitor, está faltando nessa questão aqui, ficou difícil. Eu não vi, Márcio, se tinha alguma coisa se falava sobre portadores de deficiência, nada. Talvez não sei se... Eu não vi também se tinha essa questão dos portadores de deficiência ali, nesse aspecto, né? Nós lembramos aqui, quando do VLT teve aqui essas vagas, né? Mas ficou muito claro aqui a questão do primeiro emprego, não, Heitor? Interessante, né? Porque a pessoa, quem imagina que vai procurar emprego, imagina, puxa vida, talvez eu já seja desclassificado por não ter nenhum tipo, experiência na carteira. E nada. Isso aí traz uma grande oportunidade para que ela possa até subir, né, Márcio? Salutar, bem salutar. Então é legal, é isso aí. Então, Pátio de São Vicente abriu as vagas hoje, vá até o pátio presencial, então utilize os recursos da internet, né, ou do aplicativo para quem tem a possibilidade de colocar no celular. Tá aí a oportunidade de vagas de emprego. Abrindo o mercado para o pessoal, né, para o jovem, para que a oportunidade para todos tenham a dignidade do seu trabalho para o seu sustento, né? A gente sabe que o comércio ele é responsável pela grande oferta de empregos para aqueles que não têm experiência, né? E isso também ficou comprovado aqui. Então, bacana. Então vamos valorizar o comércio, essa oportunidade para quem não tem experiência, que precisa começar, né? E isso é muito bacana. Parabéns aí. E tá lá no pátio as vagas disponíveis, então. Vamos seguir em frente, né? Opa! Vamos seguir em frente. Parabéns aí. Esse é o tipo de notícia que a gente gosta de estar dando aqui. Vamos para a próxima matéria desta manhã de quarta-feira. Cidade de Santos. Refis se encerra hoje. Termina nesta quarta-feira o prazo para contribuintes santistas quitarem débitos inscritos na dívida ativa até de 2021, com 90% de desconto em juros e multas. O abatimento no valor da dívida é destinado para quem aderir ao Plano Municipal de Recuperação Fiscal, o PMRF, e pagar a conta em parcela única. A partir de 1º de setembro, o desconto passa a ser de 70% para contribuintes que quitarem o débito à vista. Vale lembrar que a adesão poderá ser feita até o dia 30 de novembro e até lá os descontos vão variar de 70% e 40% e o prazo de pagamento pode chegar a 36 vezes. Os interessados podem agendar atendimento na seção de cobrança ativa do Secod no Poupa Tempo. Outra opção para aderir ao programa é utilizar a internet. Mas atenção, a adesão ao plano em caso de parcelamento só é válida após o pagamento da primeira parcela. Após quitá-la, os demais boletos serão liberados pelo sistema. Então, lembrando que hoje se encerra para quem está em busca daquele 90% de desconto nos juros e multa. Então, espero que sim, Márcio. Eu espero que sim. Porque depois disso, vai caindo para 70%, né? Até chegar a 40%. Então, tá aí, hoje é o último dia. Para quem tem a possibilidade, vou quitar a vista lá, vou ter esse descontão aí de 90%. Isso faz os cálculos aí, vê se dá para fazer esse investimento, né, e conseguir se livrar dessa dívida. Precisa ver qual o juros de correção que foi colocado em cima do montante da dívida, né? Tem que ter atenção a isso, não é, Heitor? Lógico que tem. Tem que ter muita... Lógico que tem, às vezes... Tem que observar, tem que estar bem descrito lá, né? Sim, eu entendo que sim. Observa bem, vê o que é vantajoso, se o pagamento à vista, que nem eles estão fazendo parcelado, né? Parcelado. Fazer o cálculo, né? O ruim é que agora, no dia em que vence a questão dos 90%, que é parcela única. Então você vai fazer esse cálculo ali, você pega, faz o cálculo, teve um prazo para fazer. Se você não fez agora, você tem que fazer com muita atenção e um período bem curto, né? Bem rapidamente, para não perder a oportunidade. As parcelas, essas até 36 parcelas, elas são fixas. São fixas, né? E varia aí de 70% a 40% os descontos aí para esse programa. Parabéns aí para quem tiver essa oportunidade e não deixar passar. Se valer a pena, né? Se for o melhor para as suas finanças, vale a pena. Puder pagar à vista é sempre mais salutar, né? Sempre mais salutar. Vamos à próxima matéria. Encerramos por hoje? Que maravilha! Que maravilha. Heitor,
Estados Unidos acabou registrando o primeiro caso relacionado sobre a varíola dos macacos, né? A gente tem uma preocupação no país que o número de casos no Brasil vem crescendo exponencialmente, principalmente em São Paulo, né? É lógico que ninguém se contamina com o macaco, né? É o nome que foi dado, as pessoas não vão se contaminar com o macaco, né? Não é essa a situação. O contágio é de pessoa para pessoa e existem as questões específicas. Mas a gente se sente aí com a preocupação com o aumento, né, dessa questão da varíola dos macacos. Não tenha dúvida, mas a gente acabou não, ainda nós estamos com os problemas da Covid, né? Isso ainda é temerário, você vê, ainda tem gente morrendo até hoje. Sim. E vem mais um outro surto agora da varíola. Varíola do macaco, lógico que é preocupante. Acendeu a lanterna, né? Lógico que acendeu. Puxa vida, será que agora vamos viver as nossas vidas só derivado dessas preocupações de doença? Lógico que preocupa. A gente nota que a boa parte da população parece que esqueceu aquelas promessas que fez. Vou mudar de vida, vou tomar mais cuidado, vou usar mais isso. Álcool em gel, praticamente ninguém fala mais nisso, né? Ou que usa, né? Assim, eu vejo pouca gente hoje usando máscara. Eu, particularmente, eu uso máscara até hoje. Eu uso. Eu comentando aqui que no transporte coletivo a obrigatória a utilização de máscara. Não se liberou metrô, transporte coletivo, ônibus, é obrigatório a utilização de máscara, né? Mas a gente percebe que a população atropela isso, né? O que adianta, né? Se você obriga, mas tem que saber usar a máscara, né? Tem uns que põem aqui no queixo, né? No queixo, outro põe aqui na boca, no nariz, quer dizer, a respiração, qualquer partícula que tiver no ar, você vai adquirir. Sempre, a gente culpa o vai Estado. Vai se contaminar, né? A gente culpa o Estado por uma questão de estar ali ofertando e propiciando uma condição. Só que a sociedade também precisa fazer a sua parte, né? É lógico. Fazer a sua parte, não adianta. O Estado pode te obrigar a usar máscara, mas se você não obrigar a usar máscara, ou se você não determinar que pessoas ao seu redor tenham que estar de máscara, então, sabe aquela questão de você estar num lugar e falar, é obrigatório o uso de máscara. É pela consciência, né? Pela consciência, né? Se isso não é possível, Heitor, então como é que fica, né? É difícil, o ser humano é difícil, Márcio. Muito difícil. É né? lógico que é. Então fica essa preocupação quanto à varíola dos macacos, esse controle aí, a infecção com a varíola dos macacos, e também a Covid, né? Sim. Covid que está aí, tem as eleições, a gente já estamos pensando aí em outubro, filas, aglomeração, quer dizer, tudo isso é para a gente ficar... graças a Deus que com a vacina, né, o pessoal que já foram vacinados, isso aí acabou amenizando a situação, mas sempre tem que tomar cuidado com a precaução, né, Márcio? Embora vacinar, não usa máscara, se prevenir é sempre bom, e o álcool em gel. 10h22, Heitor, estamos chegando ao finalzinho do programa. Alguma colocação? Não, só agradecer aqui mais uma vez por estar presente aí com você, com a Clara, e agradecer aos ouvintes aí pela oportunidade de fazer os pequenos comentários aqui. Maravilha. Maria Clara, alguma colocação? Tudo tranquilo, né? Maravilha. Então, chegamos ao final de mais um Virtual News desta quarta-feira. Daqui a pouquinho o programa está disponível para você no site e também no nosso canal no YouTube e nas redes sociais. É a forma de você estar compartilhando e levando a outras pessoas as informações que são passadas aqui. Espero ter atendido as expectativas e agradecendo sempre a sua audiência. Agradecendo a Deus pela oportunidade, agradecendo ao Dr. Heitor Santos Duro Neto, agradecendo a Maria Clara e agradecendo sempre a sua audiência. Fique com Deus e até amanhã, a partir das 9h30 da manhã, com mais um Virtual News, se Deus quiser.